Por que você não consegue deixá-lo? Você sabe que deveria ir embora. Todo o seu instinto, cada fibra do seu corpo, grita que você merece mais, que não deve se prender a alguém que te machuca. E ainda assim, você permanece. Não é amor, não é paixão. É algo mais profundo, mais enraizado, uma mistura de apego, medo e esperança que se disfarça de afeto. Você se pergunta por que sente falta de alguém que sabe que não é bom para você, alguém que muitas vezes te deixa vazia, sozinha, como se sua presença fosse um teste de paciência e resistência. E a resposta não está nele, não está na outra pessoa, mas dentro de você, dentro da sua mente que criou uma história, um roteiro emocional que te mantém presa, repetindo padrões, tentando preencher um vazio que nunca foi dele para preencher. Você lembra da primeira vez que percebeu que algo estava errado? Talvez tenha sido um comentário sutil, uma ausência prolongada, um silêncio pesado que parecia pesar mais do que qualquer palavra de carinho. Você pensou, talvez seja só uma fase, talvez ele mude. E deu outra chance. E mais uma. Porque de alguma forma, mesmo com o coração machucado, havia uma esperança que te cegava. E essa esperança cria um vício silencioso. Cada gesto dele que parece um afeto, cada palavra que poderia ser uma promessa, libera algo químico no seu cérebro que te prende. Não é racional, é biológico. Seu corpo sente falta daquilo como se fosse um alimento, e a mente encontra razões para justificar a dor, dizendo que tudo vale a pena se você apenas continuar tentando. Mas a verdade é que você está amando uma ideia, não a pessoa real. A versão dele que você carrega na memória é diferente da pessoa que ele realmente é. É a versão que você imagina, que você deseja, que você criou para explicar por que continua ali. E o pior é que você acredita que ele vai se tornar essa versão. Cada erro é desculpado, cada ausência é explicada, cada ferida é minimizada, porque no fundo você acha que ainda há um caminho de volta para aquilo que nunca existiu. E isso não é fraqueza. Isso é o funcionamento da mente humana quando se trata de apego emocional. O cérebro aprende a repetir padrões. Ele cria expectativas que nunca se cumprirão. E você se encontra presa, como se estivesse andando em círculos dentro da própria dor. É importante reconhecer esse ciclo, porque só quando se percebe o mecanismo é possível começar a quebrá-lo. E se você está assistindo a este vídeo agora, talvez já tenha percebido isso, talvez já tenha sentido essa frustração, essa confusão, essa sensação de impotência diante de sentimentos que não entende completamente. Se você se identifica, inscreva-se no canal e deixe um comentário dizendo: "Eu mereço mais". É um passo simples, mas significativo para reconhecer que você tem controle sobre a própria vida emocional. Quando começamos a nomear nossos sentimentos e a expressá-los, começamos a recuperar poder sobre eles. Você volta, mesmo sabendo que vai se machucar. Volta porque existe algo familiar naquela dinâmica, algo que seu corpo reconhece como conforto, mesmo que seja doloroso. Cada vez que você o perdoa, cada vez que você ignora uma falha, cada vez que você dá mais uma chance, você está reforçando um padrão. E o padrão não é amor, é apego, dependência, uma ilusão de cuidado que nunca se transforma em verdadeira segurança. E você se pergunta, por que não consigo deixá-lo? Porque você está presa a algo que nem mesmo sabe explicar. A algo que mistura memória, esperança e medo em uma rede invisível que mantém você cativa, sempre esperando, sempre tentando, sempre acreditando que um dia será diferente. O mais doloroso é perceber que esse ciclo não é causado por ele, mas pela forma como você se conecta emocionalmente. Sua mente busca sentido, busca explicação, busca uma narrativa que faça sentido da dor, e então você cria justificativas. Talvez seja culpa sua, talvez você não tenha sido suficiente, talvez ele precise de tempo, talvez algum dia ele perceba seu valor, mas nenhuma dessas razões muda a realidade. A pessoa que você ama nunca existiu. E a cada dia que você permanece presa, você se distancia da mulher que você realmente é, da vida que merece,
da paz que poderia alcançar se aprendesse a se libertar. Você não está sozinha nessa experiência. Muitas mulheres já passaram por isso e ainda passam, e reconhecer isso é o primeiro passo. A próxima etapa é olhar para dentro, com honestidade, perguntar-se: o que estou realmente procurando? O que espero encontrar nessa pessoa que não existe de verdade? O que estou tentando curar em mim que não tem nada a ver com ele? E as respostas podem ser desconfortáveis. Podem revelar feridas antigas, traumas que você arrasta há anos, medos que você nem sabia que existiam. Mas é exatamente nesse reconhecimento que começa a liberdade. Porque entender que você busca cura onde não existe é o primeiro passo para buscar cura dentro de você mesma. E quando você começa a perceber isso, começa a tomar decisões diferentes. Começa a se proteger, começa a se valorizar, começa a entender que a dor que você sente não é uma prova de amor. Amor verdadeiro não dói dessa forma. Amor verdadeiro não vicia, não prende, não cria ciclos que destroem a alma. Amor verdadeiro liberta, permite crescer, permite existir sem medo, permite sentir-se inteira mesmo na ausência da outra pessoa. E se você quer realmente se libertar, precisa internalizar isso, porque até que você acredite nisso, continuará voltando, continuará justificando, continuará tentando amar alguém que não é capaz de corresponder. Se inscreva novamente no canal e compartilhe sua experiência nos comentários. Diga: eu mereço mais. Essas pequenas ações externas ajudam a reforçar internamente a decisão de cuidar de si mesma, de colocar limites, de romper padrões prejudiciais. Cada comentário, cada inscrição, é um lembrete de que você não precisa passar por isso sozinha e que há uma comunidade pronta para apoiar seu crescimento emocional. Você já tentou ignorar os sinais, minimizar a dor, se convencer de que tudo faz parte do processo. Mas a dor persiste, porque o apego emocional é mais poderoso do que a razão. E é exatamente isso que torna tão difícil deixar ir. É a mistura de lembrança, expectativa e necessidade de preencher vazios internos que mantém você presa. Cada gesto, cada palavra, cada olhar, mesmo os mínimos, é registrado no seu cérebro, reforçando o ciclo de apego. E você sente que não pode escapar, mesmo quando sabe racionalmente que deveria. Você começa a perceber que o problema não está nele, está em como você se conecta emocionalmente. Está na necessidade de preencher vazios antigos com a presença de alguém que nunca teve a intenção de preencher. E esse reconhecimento é doloroso, mas é libertador. Porque uma vez que você entende que a pessoa que você ama não é a pessoa real, você começa a se afastar mentalmente. Começa a perceber os padrões, a reconhecer as armadilhas emocionais e, lentamente, começa a retomar controle sobre sua própria vida. E é justamente nesse ponto que o verdadeiro poder emocional começa. Quando você percebe que não está amando a pessoa real, mas uma versão idealizada, começa a tomar decisões baseadas na realidade e não na ilusão. Começa a questionar cada retorno, cada desculpa, cada promessa quebrada. E cada vez que você se distancia dessa ilusão, você se aproxima mais de si mesma, mais de sua paz, mais de sua liberdade. Você percebe aos poucos que não é ele quem te mantém presa, mas o que você sente. Cada expectativa frustrada, cada gesto mínimo que parecia carinho, cada palavra mal interpretada vai construindo uma teia dentro da sua mente. Uma teia que prende seu coração e suas decisões. Você volta, mesmo sabendo que vai se machucar, porque já se acostumou com a dor. Ela se tornou familiar. E o cérebro prefere familiaridade à incerteza. Por mais contraditório que pareça, a ausência dele se tornou uma presença constante em sua vida. Você pensa nas lembranças, nos momentos que pareceram reais, e se pergunta: será que algum dia ele foi realmente assim? Mas não, você percebe que está amando uma versão criada por sua mente, uma narrativa que seu coração construiu para justificar a dor, para dar sentido ao sofrimento. E é justamente essa construção
que torna tão difícil romper. Você tenta por dias ou semanas se convencer de que a saída é a melhor opção. E mesmo assim, a cada gesto dele, a cada palavra aparentemente gentil, você sente um chamado silencioso, quase imperceptível, mas poderoso. Esse chamado não é racional, é emocional, químico, psicológico. Seu corpo lembra, seu coração reage, seu cérebro registra. E antes que perceba, você está de volta ao mesmo ponto. Um ciclo que parece interminável, como se estivesse presa em um labirinto sem portas de saída. É importante reconhecer que esse padrão não define quem você é. Não significa que você é fraca ou incapaz de amar. Significa apenas que você está diante de um ciclo emocional que exige compreensão, consciência e ação. Muitas vezes, percebemos tarde demais, quando a dor já se acumulou, e a mente se tornou uma prisão de expectativas frustradas. Mas ainda assim, a possibilidade de libertação existe. Ela começa quando você observa o ciclo com honestidade. Quando percebe que está buscando cura em alguém que não tem capacidade de curar e que a liberdade emocional não depende de outra pessoa, mas de você mesma. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe um comentário dizendo: "Eu vou me libertar". Cada palavra que você escreve para si mesma reforça a decisão de romper padrões e cria um compromisso com o próprio bem-estar. Engajamento não é só para o público, é uma forma de reforçar sua própria transformação emocional, de colocar intenção no processo de cura. Você tenta analisar racionalmente, buscar explicações, encontrar motivos para justificar a permanência. Mas a mente emocional não é lógica. Ela reage a sinais, a lembranças, a sensações físicas que acompanham cada gesto e palavra dele. E mesmo quando você sabe que deveria se afastar, há algo invisível que te mantém lá. É a familiaridade da dor, a química da esperança, o medo de perder algo que nunca foi realmente seu, mas que você aprendeu a associar com amor. Cada dia que você permanece, você acumula experiências que reforçam o ciclo. Cada desculpa que aceita, cada retorno que permite, cada tolerância à indiferença é como mais um fio que te conecta à teia emocional da qual parece impossível escapar. E paradoxalmente, é exatamente essa repetição que reforça a sensação de dependência. Você sente que não pode romper porque se acostumou a sofrer de uma certa maneira, e a ausência da dor ou da expectativa seria estranha, até assustadora. É nesse ponto que a autocompreensão se torna vital. Você começa a olhar para dentro, a questionar suas próprias escolhas, a perceber padrões repetitivos. Entende que não se trata apenas dele, mas de você e da forma como aprendeu a se conectar emocionalmente. E quanto mais você percebe isso, mais forte se torna sua capacidade de tomar decisões conscientes, de criar limites saudáveis e de se afastar de relações que não oferecem reciprocidade verdadeira. O processo é doloroso porque exige que você aceite verdades que não quer ver. Aceitar que está amando uma versão idealizada, que está presa a ilusões, que está tentando preencher vazios internos com alguém que não tem capacidade de curar sua dor. Mas é também libertador, porque cada reconhecimento é um passo em direção à liberdade emocional. Cada vez que você se afasta de padrões prejudiciais, mesmo que momentaneamente, você cria espaço para se reconectar consigo mesma, com seus desejos reais, com sua paz interior. Você começa a perceber que o apego emocional muitas vezes se mistura com memórias antigas, traumas e experiências de abandono que carregou desde a infância ou relacionamentos passados. E ao reconhecer essas conexões, entende que o problema não está na pessoa atual, mas na forma como sua mente reage a estímulos familiares de abandono e rejeição. É um aprendizado profundo sobre você mesma, sobre o próprio comportamento e sobre como romper ciclos que não servem mais. À medida que esse entendimento se aprofunda, você sente pequenas mudanças internas.
O peso emocional que parecia insuportável começa a se aliviar. Você consegue respirar com mais leveza, pensar com mais clareza, perceber momentos de paz que antes eram impossíveis. Cada pequena vitória reforça a confiança de que é possível romper padrões antigos e criar novas formas de se relacionar consigo mesma e com os outros. E é nesse ponto que você entende que a verdadeira liberdade não depende da presença ou ausência dele, mas da sua capacidade de escolher por si mesma. Você aprende a reconhecer quando está sendo manipulada emocionalmente, quando está justificando comportamentos prejudiciais, quando está se prendendo a algo que não existe. E cada reconhecimento é uma oportunidade de crescimento, uma chance de criar padrões mais saudáveis, uma forma de honrar sua própria vida e sua própria paz. Você percebe que a dor não é uma prova de amor, é uma consequência de apego, expectativa e ilusão. E ao aceitar isso, você começa a se afastar mentalmente e emocionalmente, a observar sem julgar, a entender sem justificar. Cada vez que você mantém sua própria integridade, cada vez que decide não ceder a padrões antigos, você fortalece sua capacidade de amar de forma saudável, consciente e verdadeira. Se você ainda está acompanhando este vídeo, inscreva-se no canal e comente abaixo. Eu estou me libertando. Cada interação é uma forma de reforçar sua própria decisão, de compartilhar sua experiência e de criar um compromisso real com a própria liberdade emocional. Não é apenas sobre o público, é sobre você se lembrando a cada passo de que merece mais do que ciclos de dor e apego ilusório. Enquanto isso, você começa a observar as pequenas nuances do relacionamento que antes eram invisíveis. Cada gesto, cada palavra, cada comportamento agora revela padrões que antes passavam despercebidos. E à medida que a percepção se aguça, você começa a perceber que não se trata apenas de uma pessoa, mas de uma dinâmica que se repetiu em vários momentos da sua vida. E ao reconhecer essas dinâmicas, você começa a se libertar. Cada percepção, cada insight, cada momento de clareza é um tijolo na construção de sua liberdade emocional. Você percebe que a dor não é uma prova de amor. É uma consequência de apego, expectativa e ilusão. E ao aceitar isso, você começa a se afastar mentalmente e emocionalmente, a observar sem julgar, a entender sem justificar. Cada vez que você mantém sua própria integridade, cada vez que decide não ceder a padrões antigos, você fortalece sua capacidade de amar de forma saudável, consciente e verdadeira. E então, gradualmente, você encontra momentos de verdadeira paz. Não é algo grandioso ou dramático, mas uma sensação de alívio, de clareza, de pertencimento a si mesma. E cada momento assim é uma vitória. Cada momento em que você se mantém firme, cada decisão consciente, cada reconhecimento de padrões prejudiciais é um passo em direção à liberdade que você sempre mereceu. À medida que você continua refletindo, percebe algo fundamental. Não é sobre ele, nunca foi. É sobre você, sobre a mulher que merece ser amada de forma inteira, completa, sem desculpas, sem justificativas, sem ilusões. E essa percepção traz um misto de alívio e medo. Alívio porque finalmente entende a verdade. Medo porque significa assumir responsabilidade sobre si mesma, sobre suas decisões, sobre o próprio coração. Mas a liberdade nunca vem sem coragem. E você tem essa coragem dentro de si, mesmo que às vezes pareça escondida sob camadas de dúvida, culpa e apego emocional. Você começa a perceber sinais que antes ignorava. Cada palavra que parecia inocente agora revela padrões de manipulação. Cada gesto de atenção que parecia carinho é apenas um reflexo de conveniência. Cada promessa nunca cumprida não é um erro, é uma escolha dele. E ao notar isso, você sente o poder de escolher diferente. Pela primeira vez, você sente que pode respirar sem depender da aprovação dele, que pode sorrir sem esperar reciprocidade, que pode existir por completo.
sem precisar de alguém para validar sua própria vida. Se inscreva no canal agora e comente: eu escolho minha liberdade. Isso não é apenas para o público, é um compromisso consigo mesma, um passo concreto para reforçar sua decisão. Cada inscrição, cada comentário, cada pequena ação é um lembrete de que você merece se colocar em primeiro lugar, de que você merece cuidar do próprio coração. E essa prática de reforço externo ajuda a criar força interna. Porque quando a mente se engaja com palavras e ações, o coração começa a aceitar e internalizar essa nova realidade. É nesse ponto que você entende que não precisa de desculpas para se afastar. Não precisa esperar um momento perfeito. Não precisa de provas de que ele não mudou. Não precisa de confirmação de ninguém. Você já tem tudo o que precisa dentro de si: consciência, coragem, amor próprio e visão clara da realidade. E essa força interior é suficiente para romper qualquer padrão de apego, qualquer ciclo de sofrimento, qualquer narrativa que antes te mantinha cativa. Você percebe também que, ao se libertar, abre espaço para algo novo. Não estou falando apenas de relacionamentos futuros, mas de algo maior: liberdade emocional, autoconhecimento, paz consigo mesma. Cada decisão de se afastar, cada limite estabelecido, cada momento de autocuidado é um tijolo na construção da mulher que você sempre quis ser. E aos poucos, você percebe que a felicidade não depende dele, não depende de ninguém. Ela depende de você, de como escolhe se relacionar consigo mesma, de como cuida de suas próprias emoções, de como protege sua própria vida emocional. Se você está assistindo até aqui, inscreva-se novamente no canal e comente abaixo: eu estou pronta para me libertar. Essa frase não é apenas um mantra, é um compromisso, um lembrete, um ato simbólico de amor próprio. Ao expressar isso, você fortalece a decisão de romper padrões antigos, de se afastar de relações prejudiciais e de se aproximar de uma vida mais saudável, equilibrada e verdadeira. É um passo concreto para transformar sua realidade emocional. Enquanto você internaliza tudo isso, começa a perceber pequenas mudanças. A ansiedade que parecia constante agora diminui. A confusão mental que te prendia começa a clarear. Você encontra momentos de paz, mesmo na ausência dele. Cada passo, cada pequena vitória, cada decisão consciente fortalece sua confiança de que a liberdade é possível. E mais do que isso, fortalece sua capacidade de criar relações futuras mais saudáveis, baseadas em respeito, reciprocidade e amor genuíno. Então, chega o momento da escolha definitiva: continuar presa a um ciclo que só machuca ou se libertar de vez. Assumir o controle da própria vida e do próprio coração. Não é fácil, não será instantâneo e pode doer. Mas a dor da separação temporária nunca será tão intensa quanto a dor de permanecer em uma prisão emocional que corrói sua autoestima e sua paz. A decisão está em suas mãos. E quando você escolhe a liberdade, escolhe a si mesma, escolhe a sua vida, escolhe a sua felicidade. Antes de encerrar, lembre-se: o apego emocional não define quem você é. Ele é apenas um reflexo de padrões que podem ser reconhecidos, entendidos e transformados. Você tem o poder de mudar sua história, de se afastar do que não serve, de priorizar sua própria integridade e de construir relacionamentos que realmente acrescentam a sua vida. Cada decisão consciente é uma prova de amor próprio, de coragem e de maturidade emocional. E agora, no final deste vídeo, faça uma escolha. Inscreva-se, comente: eu escolho minha liberdade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Essas ações externas refletem uma decisão interna de romper ciclos, de se libertar, de priorizar sua própria vida emocional. E lembre-se, você não está sozinha. Muitas mulheres já passaram por isso e já se libertaram. E você também pode. Em conclusão, você não precisa dele para se sentir completa. Você não precisa justificar sua saída. Você não precisa esperar que ele mude. Você não precisa de permissão para amar a si mesma.
O caminho da liberdade emocional começa com consciência, passa pela coragem de se afastar e se fortalece com cada ação que você toma em prol do seu próprio bem-estar. Aceite que a dor faz parte do processo, mas que a paz e a felicidade esperam por você do outro lado, assim que você escolher se libertar. E lembre-se sempre, você merece se amar primeiro, se priorizar, se proteger. Você merece ser inteira, completa e feliz, sem depender de ninguém que não possa oferecer reciprocidade verdadeira.